Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui novamente no nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. E hoje vamos a continuar o estudo da Palavra de Deus, né? Para a honra e glória dele. E temos um tema muito interessante, um tema que muitos cristãos, muitas pessoas têm dúvidas, e vamos a falar dos galardões, das recompensas que os fiéis eles vão alcançar o dia do tribunal de Cristo, o dia da sua vinda, o dia que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, e tanto os mortos em Cristo como aqueles que estiverem vivos vão estar na frente do Pai Celestial e receberão um galardão pelas suas obras. Mas eu pergunto, o que é um galardão? Quais serão essas recompensas? O que será levado em conta pelo Senhor Jesus para oferecer essas recompensas? Bom, é hoje que vamos aclarar todas essas dúvidas. Mas, antes que tudo, vou me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Joan, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico. E eu abri esse canal para trazer a verdade. E eu peço, por favor, inscreva-se no canal do YouTube, dá like no vídeo, compartilha em todos os grupos, né? Em todas as suas redes sociais, para que esta palavra alcance mais corações. E te convido a participar do meu canal de Facebook, Pregando o Evangelho de Cristo. Lá eu estou postando diariamente devocionais para edificar as nossas vidas, porque eu me edifico também com o estudo e o análise da palavra. E também tenho um grupo em Facebook que se chama A Palavra de Deus Salva. Vai lá, que lá também é posto conteúdo. E o principal, meus queridos, é cumprir a ordem do Senhor Jesus de levar o Evangelho até os confins da terra, e poder trazer mais almas para o Senhor, que é o principal, porque estamos no fim dos tempos, meus amores, estamos no fim dos tempos. Então vamos a começar o nosso estudo e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 22, no versículo 12. E lá está escrito: E eis que venho sem demora, esse é o Senhor Jesus falando, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. O Senhor Jesus está prometendo que está vindo sem demora e com ele traz um galardão para aqueles que o amam. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo, em seu ministério, nas suas epístolas, ele disse que a obra de cada crente vai ser provada pelo fogo. E esse é o fogo purificador de Deus. E especificamente no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, está escrito: se o que alguém construiu permanecer, esse receberá galardão. Então, meus queridos, essas obras que permanecerem após passar pelo fogo purificador do Senhor, essas serão dignas de galardão. Então, mas, irmão, já o cristão, uma pergunta que você pode me fazer, já não está embaixo da graça de Deus, e ele não ganha salvação? Que galardão é esse? Então, meus queridos, vamos ver a diferença entre graça e galardão. Então, a graça, todos conhecemos que é imerecida, a graça é imerecida e é dom gratuito de Deus, recebida pela fé, sem dinheiro, sem esforço. Na graça, o melhor serviço é sem valor. Olha que interessante. A obrigação não é reconhecida e o valor não é considerado. Então, porém, o galardão é diferente. O galardão é merecido e é o salário pelo serviço prestado, recebido pelas obras através do labor e sacrifício.
Então, meus queridos, no galardão, o menor serviço é lembrado, a obrigação é reconhecida e o valor é considerado. Então, o galardão depende totalmente do crente. A graça de quem depende, meus queridos, totalmente de Jesus Cristo. O galardão olha para a fidelidade do crente. A graça olha para a fidelidade de Deus. O galardão reconhece o mais simples serviço. A graça ignora o melhor serviço. Então, querido, aqui vemos algumas diferenças. Como a graça é dom gratuito do Senhor e ela está disponível para todos. Aqueles que aceitam a Jesus como nosso Senhor e Salvador ganham a salvação mediante a fé, porque a graça está disponível. Agora, o trabalho do cristão é que vai gerar os galardões, tanto ganhando alma no serviço fiel, aqueles que perseveram nas provações, aqueles que mesmo em perseguições se mantêm fiel no Senhor, ele vai ganhar galardões ou recompensas no dia do tribunal de Cristo. Então, no versículo que a gente leu, Jesus disse que ele está vindo de repente. E quando vier, ele trará consigo recompensas para dar aos homens de acordo com o que fizeram. Isso nos ensina que haverá um tempo de galardão para os cristãos. Então, a distribuição das recompensas será logo depois da vinda de Cristo. Já havíamos falado sobre isso. Para arrebatar a sua igreja. Deixaremos esse mundo, meus queridos. Encontraremos-nos com Jesus nos ares. Iremos à casa do Pai. Glória a Deus. E então haverá um momento para os galardões. Gente, isso vai ser um momento espetacular, um momento lindo, um momento de alegria e de paz tão grande. Meu Deus, que coisa maravilhosa, hein? Então, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, lá está escrito que apenas as obras que sobreviverem ao fogo de purificação de Deus vão ter valor eterno e serão dignas de galardão. Essas obras, nesse capítulo, são reconhecidas como ouro, prata e pedras preciosas. Então, são comparadas a esses minerais. Né? E são essas obras que foram construídas sobre o alicerce de fé em Cristo. Então, meus queridos, as obras que os cristãos fazem na terra, que foram construídas sobre o alicerce da fé em Jesus, essas persistirão. Agora, as obras que não serão recompensadas, elas são chamadas de madeira, feno e palha e representam não obras ruins, mas sem atividades superficiais, sem nenhum valor eterno. Então, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, fala que os galardões serão distribuídos no tribunal de Cristo, um lugar onde as vidas dos crentes serão avaliadas apenas com o propósito de distribuir as recompensas. O julgamento dos crentes nunca se refere à punição do pecado. Por quê, meus amores? Porque Jesus foi punido pelo nosso pecado quando ele morreu na cruz. E Deus disse assim, olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Glória a Deus, obrigado, Pai, por esse amor tão grande e pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Agora, o cristão nunca precisa temer punição, mas pode antecipar coroas de galardão, olha que interessante, que poderemos colocar aos pés do nosso Salvador.
No livro de Colossenses, capítulo 3, nos versículos 23 e 24, está escrito: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Glória a Deus, aleluia. Agora, vamos a ver algumas das coisas que o Senhor há de retribuir naquele dia. Vamos lá. Em primeiro lugar, a piedade e conduta semelhante a Deus. Olha que interessante. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 35, está escrito: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Então, meus queridos, aqui a recompensa gira em torno à conduta e caráter à semelhança do nosso Pai Celestial. Devemos amar a todos indistintamente, assim como faz o nosso Pai. Gente, Deus ama até o bandido. Deus ama até o ingrato, o mal. Então, nós somos criação de Deus, nós temos que nos parecer mais ao Senhor e nós temos que amar o nosso inimigo também. Lição e uma das atitudes e condutas que vão ser avaliadas e recompensadas o dia do tribunal do Senhor. Outra atitude e conduta seria a devoção secreta. Olha o que está escrito em Mateus 6,6. Muito conhecido este versículo. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que está em secreto o recompensará. Tal oração, meus queridos, será respondida e recompensada. Então, a devoção secreta a Deus vai ser outra das coisas que vão ser avaliadas e vão ser recompensadas. Em terceiro lugar, a nossa atitude de coração. Olha que interessante. Em Lucas 6,37 está escrito: não julguem e vocês não serão julgados. Olha que interessante. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Então, a bondade e a glória são apenas parte de um todo. A bondade é o lado do sofrimento da glória. E a glória é o lado resplandecente da bondade. Que coisa linda, hein, meus amores? Outra das coisas que serão avaliadas e recompensadas será o nosso serviço. Muito importante. Então, em Mateus 10:42 está escrito: e se alguém der mesmo que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, todo serviço que prestamos ao Senhor será recompensado. As medidas da recompensa serão devidamente pesadas pelo Senhor. Em Mateus capítulo 10, versículo 41, está escrito: quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Estas declarações, meus amores, manifestam de forma clara a tremenda e bendita verdade conhecida como lei da semeadura. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, está escrito: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Devemos, meus queridos, semear o bem através de boas obras,
semear para o Espírito, para colher as nossas recompensas de vida eterna. Então, meus queridos, a doutrina do galardão, ela às vezes pode ser um pouco criticada e por alguns estudiosos eles falarem que não tem, que não acontecerá. Mas essa doutrina do galardão ou recompensa não é nenhum absurdo. Ela encontra apoio escriturístico suficiente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vamos a comentar alguns versículos aqui, vamos a ler alguns versículos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que garantem que isso iria acontecer sim. Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Glória a Deus. Em Isaías, capítulo 40, versículo 10, está escrito: O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Glória a Deus, aleluia. Em Isaías capítulo 62, versículo 11, está escrito: O Senhor proclamou os confins da terra. Digam a cidade de Sião. Na época Israel, hoje a igreja, a cidade de Sião é de Jerusalém. O Senhor proclamou os confins da terra. Digam a cidade de Sião, igreja, veja, o seu Salvador vem, glória a Deus. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Agora vamos para o Novo Testamento. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Glória a Deus. Outra prova escriturística. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Outra prova, olha o que está escrito em Efésios 6, 8. Porque vocês sabem que o Senhor o recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Outra prova. E olha o que está escrito em Apocalipse 11, 18. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então, meus queridos, aqui temos várias provas das Escrituras de que esse momento de galardão, de recompensa, irá acontecer. Agora, na palavra de Deus, existem algumas passagens que definem qual seria o galardão. Muitas recompensas, eu lembro da parábola dos talentos, que o Senhor falava assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então, esse muito pode significar muita coisa, meus queridos, muita grandeza, muitas bênçãos. Lembra que nós seremos reis ao lado do Senhor Jesus no governo milenar. Então, mas a Escritura, em ocasiões, é um pouco específica sobre qual seria o galardão e por que seria dado. Então, em algumas partes da Escritura, da palavra do Senhor, se descreve a presença de coroas que serão entregadas aos fiéis. Então, são 5 coroas e vamos analisar para quem será dada essas coroas e que devemos fazer para ganhá-las. Então, a primeira coroa é a coroa da alegria. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, está escrito: Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? São palavras do apóstolo Paulo.
E em Filipenses capítulo 4, versículo 1 está escrito: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Amém. Glória a Deus, meu querido. Então, meus amores, esta coroa, a coroa da alegria, será concedida aos ganhadores de almas. Aqui o apóstolo Paulo estava falando de todos aqueles que ele ganhou com sua pregação, com sua palavra. Paulo aqui se refere aos irmãos que ele levou a Cristo como sendo a sua alegria e coroa. Portanto, aqueles que ganham muitas almas receberão a coroa da alegria. Então, meus queridos, glória a Deus. Como ganhamos essas almas, meus amores? Vamos jogando sementes, falando da palavra de Deus, colocando essas sementes em terra fértil, em coração de terra muito boa. E certamente toda alma que você leve para o Senhor Jesus será recompensada com uma coroa, a coroa da alegria, meus amores. Então, a Bíblia declara que há alegria no céu quando uma alma é ganha para Cristo. Olha o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, meus amores, todo pecador que se arrepende, nos céus acontece muita alegria, festa. E nós podemos ganhar, sim, muitas almas para o Senhor e receber essa recompensa, essa honra, quando o Senhor Jesus venha nos procurar. Então, vamos lá, vamos a passar essa palavra, você pode ganhar almas, você pode trazer muitas almas, tirar muitas almas da escravidão, das trevas, para a luz. Vamos lá, eu tenho coragem de fazer isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a segunda coroa é a coroa da vida. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, está escrito: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, meus queridos, esta coroa não é a vida eterna, como pensam muitos cristãos. O galardão, ele é dado, como já havíamos falado, com base nas obras. A salvação é dada exclusivamente com base na graça de Deus. Já esses cristãos, eles têm a salvação. Já todos temos a salvação. Agora, a coroa da vida será dada para aquele que perseverar na provação. Olha, o fato é que muitos cristãos são reprovados em suas provações, mas apesar disso continuam salvos pela graça de Deus. Agora, esta coroa, então, está vinculada à fidelidade nas tribulações. Aqueles que suportam provações e sofrimentos nesta vida por causa do nome de Cristo e permanecem fiéis no seu amor a Deus, receberão como prêmio a coroa da vida. Glória a Deus, meus queridos. Vamos a perseverar na provação, na perseguição. Vamos a dar a nossa vida pelo Senhor Jesus, porque o que nos espera na glória, meus amores, é muito maior que o que este mundo pode nos oferecer. Então, provações são muitas, tanto na família como na sociedade, mas olha, vale a pena resistir até o fim, meus amores. A palavra de Deus é fiel nessa promessa. A terceira coroa é a coroa da incorruptibilidade. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 25 a 27. Olha, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso,
para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Glória a Deus. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Palavras do apóstolo Paulo. Então, esta coroa será concedida àqueles que procuram viver uma vida incorruptível de autoabnegação, renegando ao pecado, as obras da carne e vivendo uma vida íntegra diante de Deus e os homens. Olha o que o Senhor Jesus falou, e está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, meus queridos, aqueles que vivem em santidade, aqueles que negam a sua carne, os seus desejos constantemente para fazer a obra de Deus, para viver pelos caminhos do Senhor, eles vão receber essa coroa aqui, a coroa da incorruptibilidade. Então vamos a perseverar na nossa santificação, vamos a esmurrar a nossa carne, como Paulo fala aqui, para fazer o nosso corpo escravo e não seja ele o nosso dominador. Entenderam, meus amores? Para não ser reprovados o dia do tribunal do Senhor. Hein? Então, a quarta coroa que as Escrituras fazem alusão é a coroa da glória. Olha que interessante. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 4, está escrito: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, meus amores, essa coroa para quem será? Para os líderes das igrejas, nossos pastores, apóstolos. Então, esta coroa será concedida aos pastores que desempenharem bem seus ministérios e também àqueles que liderarem com fidelidade sobre o povo de Deus, procurando sempre o bem das ovelhas de Cristo, sempre com o intuito de fazê-las crescer, alimentando-as na fé e no amor de Deus. Então, meus amores, pastores, lideranças, aqui tem um galardão que vocês podem receber se fazem as coisas certas, hein, meus queridos? Vocês vão ser julgados separadamente. Julgados não. O julgamento de vocês já foi feito na cruz. Agora vão ser avaliadas as suas obras, hein? Então, e a quinta coroa é a coroa da justiça. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, meus queridos, receberão esta coroa aqueles cujas vidas foram entregues inteiramente em prol do reino de Deus. E aqueles que demonstram uma ardente expectativa pela volta de Cristo e a desejam ardentemente. Então, meus queridos, há quem pense que as coroas devem ser desprezadas, porque a salvação não é um evento competitivo, cujos ganhadores poderão exibir seus prêmios nos céus. Mas os galardões serão oferecidos a Cristo, pois as obras que os cristãos realizam no Espírito são também frutos da graça de Deus. Então, meus amores, seremos reconhecidos por nossas obras, receberemos nossos galardões, mas os colocaremos
aos pés do nosso Salvador, porque todos seremos iguais. Jesus falou, o menor será o maior no reino dos céus. Então, ninguém vai estar exibindo coroas, galardões. Simplesmente vai ser um momento de reconhecimento, mas toda a glória, honra e louvor será para o Senhor Jesus. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 10 a 11, está escrito: os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Glória a Deus, meus queridos. Aleluia. Agora, cada palavra, pensamento ou ato nosso é como uma semente que lançamos no solo. Um dia a colheita surgirá. Será ela linda ou alarmante? Eu pergunto. Por isso devemos semear no Espírito e não na carne. No livro de 2 João, capítulo 1, versículo 8, está escrito: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. Glória a Deus, meus amores. Aleluia. Agora, cada um de nós devemos fazer a obra de Deus da melhor maneira possível, pois Deus não haverá de recompensar-nos pelas quantidades de obras, e sim pela qualidade delas. Ele irá considerar as obras cujas motivações foram sinceras e verdadeiras. Porém, aqueles que ao fazer algo para o Senhor, toca a trombeta, já receberam o seu galardão aqui na terra, não restando algo a receber nos céus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, para Te agradecer por todas as bênçãos e livramentos que o Senhor deu para mim e para esse irmão e irmã que está assistindo este vídeo hoje. Pai, purifica o nosso coração para que nossas obras sejam primeiramente firmadas no alicerce da fé em Jesus Cristo e sejam obras boas, de sentimento agradável, em secreto, para que só o Pai conheça e nos traga o seu galardão. Pai, tira todo sentimento de orgulho, todo sentimento de soberba, que nos leve a fazer obras para nos idolatrar e para nos engrandecer aos olhos do mundo. Que isso não aconteça, porque o Senhor é digno de toda glória, honra e poder, e graças ao sacrifício do Senhor Jesus e a graça que está derramada em nós, hoje podemos fazer obras de vida eterna para o mundo hoje que está escravizado em trevas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, meus amores, eu estou muito feliz por estes momentos, por estes encontros, onde meditamos e conversamos sobre a palavra do Senhor. Se vocês quiserem debater algum outro tema bíblico, pode deixar aqui nos comentários e eu farei o estudo e no próximo momento de encontro estaremos estudando e aprofundando mais na palavra do Senhor. Lembrando, inscreve-te no canal, compartilha em todas as redes sociais, vai lá no meu grupo de Facebook, A Palavra de Deus Salva, vai lá no meu canal de Facebook, Pregando o Evangelho de Cristo, e vamos nos edificar cada dia mais com as palavras de vida eterna, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus seja com vocês e a sua família.